Olá pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre pintura e as técnicas utilizadas para essa manifestação artística. Então preparem-se, já pensem como vocês podem trabalhar ou exercitar esse tipo de manifestação, porque afinal é uma das formas de manifestação mais próximas e mais fáceis de conseguirmos executar. Primeiramente, vocês sabem que a pintura ela surgiu junto com a humanidade. Então, nos primórdios da humanidade, vocês já encontravam a arte ela acompanhando o ser humano. Então, o ser humano ele precisava se expressar, ele precisava registrar o que acontecia em seu cotidiano. Então, ele registrava utilizando as pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres foram uma das primeiras manifestações que representam a cultura humana. E vocês vão observar que outras culturas também fizeram registro de imagens através da pintura. Mas aí vem a seguinte definição: o que necessariamente pode ser denominado a pintura? O que é a pintura? A pintura ela vai se referir a uma técnica de aplicar pigmento de forma líquida a uma superfície a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Lembrando, a gente está falando aqui da pintura de forma líquida, mas é considerado também pintura feita com hidrocor, lápis de cor. Então, pigmentos. Em si, os pigmentos são utilizados para a produção de imagens com diferentes nuances, matizes e tons. Então, vocês sabem que elementos utilizados para pintura mais conhecidos são as tintas. Vocês têm acesso a vários tipos de tintas possíveis. As tintas como guache, aquarela, pastel, acrílica. Então, são vários tipos de tintas diferentes, cada uma com um resultado diferente para o que se quer fazer. E indo para o próximo ponto, quais os temas de pinturas? Sim, as pinturas elas têm temas que elas podem abordar e esses temas vão variar de acordo com o tipo de pintura que está sendo trabalhado. Por exemplo, natureza morta. Natureza morta é aquela pintura que vai retratar imagens de seres inanimados. Não necessariamente é uma pintura de um ser que está morto, mas de uns seres inanimados. Então, pintura sobre vasos, frutas, móveis, isso aí são pinturas que retratam o que é chamado de natureza morta. Já retrato e autorretrato são aquelas pinturas que vão representar o rosto de uma pessoa. Então, a representação do rosto de uma pessoa é feita através do retrato. Ele pode pegar parte do busto e a representação completa da face daquela pessoa. A paisagem. Paisagem é uma representação artística de um panorama, de uma visão de um local. Então, ela vai ter vários elementos, incluindo elementos da natureza que vão estar sendo representados. E o ícone. O ícone lembra um pouco o retrato, porém o ícone ele é uma representação de uma pintura que tem um personagem conhecido, um personagem icônico. Então, é encontrado, por exemplo, de grandes descobridores como Pedro Álvares Cabral, Napoleão e também personagens bíblicos. E aí, além dessa diferenciação em temas, nós temos a diferenciação entre dois tipos de pinturas. A pintura denominada como figurativa e a pintura denominada como abstrata. Qual a diferença entre as duas? A pintura figurativa, ela vai ser algo de uma representação real, uma representação pictórica de algo que existe, efetivamente existe. Então, isso é uma característica da pintura abstrata ou da pintura figurativa. Ela vai representar, lembrando, pintura figurativa, não é abstrata não. Ela vai representar algo real, algo visível, algo que nós conhecemos em nosso cotidiano. Já a pintura abstrata, ela não vai procurar retratar objetos ou paisagens, ela vai retratar algo de sua mente, de seu íntimo, algo de sua própria realidade.
Então, as pinturas abstratas, em geral, elas não têm uma representação exata do que está querendo ser passado, porque é algo que é íntimo, que é relacionado ao artista. Então, o artista, ele está tentando passar uma visão sua, uma visão íntima de algo. E essa visão, ela não é pictórica, ela não tem uma representação física no nosso mundo. Então, é algo que não é visível. Então, vejam um exemplo da pintura pictórica. Então, você tem visivelmente uma pessoa com um instrumento musical. Isso aí é uma representação de algo que existe. Enquanto que a pintura abstrata, ela tem a representação de algo que não é visível, não é conhecido. Então, vocês vejam que ela não é uma forma, não tem como eu definir o que estou vendo, porém, eu sei que é uma pintura de algo que o artista quis retratar. Continuando, vocês sabem que ao longo de muitos anos, nossa sociedade passou por vários momentos artísticos e em cada momento surgiu diferentes pintores. Vocês vão ver que nós temos alguns pintores que são denominados como os maiores pintores de todos os tempos. E eu trouxe alguns deles. Primeiro, nós temos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ficou conhecido pela sua obra, né, a Mona Lisa. Então, é uma das obras mais conhecidas e mais renomadas até hoje. Foi pintada por Leonardo da Vinci, além de várias outras obras que ele fez. E ela traz as características mais típicas desse pintor. Então, ele é um pintor realista, ele gosta de trazer detalhes, pequenos detalhes que mantêm essa obra viva até hoje. Próximo pintor, Michelangelo. Michelangelo ficou conhecido por ter pintado a Capela Sistina, né? Então, a Santa Ceia também foi pintada por ele. E ele também pintou esse quadro que faz uma menção ao estado da criação. Então, esse quadro também é uma obra de arte muito conhecida e muito renomada. Salvador Dalí. Salvador Dalí ficou conhecido por suas obras surrealistas, então ele traz uma percepção bem diferenciada do mundo. Essa obra também ela é bem conhecida, vocês já devem ter visto ela em algum canto. Então, essas obras elas são até hoje marcos na história para a sua época. O próximo, Caravaggio, ficou conhecido pela obra da Cabeça da Medusa. Então, é uma obra que tem uma percepção bem diferenciada, uma percepção típica de cada artista, né? No caso, ele tem essa percepção, ele quis trazer essa visão dentro dessa imagem, certo? Desse quadro cujo qual ele pintou. Cândido Portinari. Então, Portinari também tem sua forma de retratar o mundo, certo? E esse quadro é uma das mais conhecidas, inclusive é um dos mais caros. Ele está sendo avaliado em mais de 100 milhões de dólares. Nós temos Van Gogh, Vincent Van Gogh, que vocês já sabem, já conhecem, já viram, já fizeram a reprodução dos quadros dele. Então, Vincent Van Gogh ficou conhecido por esse quadro, Noite Estrelada. Vocês sabem que é um dos quadros mais famosos do mundo e que ele só teve reconhecimento após a morte dele. Edvard Munch ficou conhecido pela sua obra O Grito, né, que vocês também já devem ter visto em provas, né? As provas elas sempre caem alguma coisinha relacionada a essa obra. Então, foi uma obra também que repercutiu muito na época. Sandro Botticelli, ele fez a pintura da Vênus, Nascimento de Vênus, né? Então, também é uma obra muito conhecida. Veja que é uma obra bem mais antiga do que as demais, mas é uma obra também com bastante repercussão. Pablo Picasso, vocês sabem que é um dos pintores mais renomados de todos os tempos. Então, ele tem uma percepção de mundo bem diferenciada e ele retrata isso em suas obras. Jean Vermeer também é um grande artista, ficou conhecido por essa obra. Então, ele tenta trazer traços mais realistas aos seus quadros. E Rembrandt também ficou muito conhecido por suas obras, retratando detalhes bem visíveis e atuais relacionados à arte realista.
E aí vamos para as técnicas de pintura. Vocês sabem que a pintura ela utiliza de técnicas e essas técnicas elas são desenvolvidas em diferentes formas. Existe a pintura a pastel seco. Então, pastel seco é uma espécie de giz que é utilizado para a pintura. Veja que a obra produzida é uma obra bem delicada.